Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Belotto e hoje eu vou falar pra vocês de um tema bem interessante, pelo menos pra mim que é bem interessante, que são os OKRs, né? OKRs, como o pessoal chama. O intuito desse vídeo não é necessariamente dissecar essa metodologia, não é explicar passo a passo. O que eu quero trazer aqui nesse conteúdo? Mostrar como que eu utilizei esse método, que é relativamente simples, mas muito poderoso, como que eu utilizei ele para os meus objetivos profissionais / pessoais ali, também interligados, tá? Então eu peguei a metodologia ali e apliquei na minha vida pessoal para chegar nos meus objetivos. Então é bem interessante, acho que é um exemplo legal, um case legal pra gente discutir, para entender como que funciona a mecânica ali do método, da metodologia. Se você quiser saber mais sobre os OKRs, até deixo alguns links aí embaixo na descrição do vídeo, que tem vídeos que falam melhor sobre alguns detalhes. Eu vou dar uma visão bem macro, né, para que caso você não conheça os OKRs, para você entender um pouco como que funciona a dinâmica, mas não vou entrar muito no nível de detalhe. Tem algumas características ali que são importantes que eu não vou falar aqui, tá? Então é só uma visão mais geral. Bom, então vamos lá. Os OKRs, os OKRs, são uma metodologia de definição de metas, como eu até disse anteriormente, e muita gente acha que eles surgiram no Google, mas não é bem verdade. Eles foram popularizados no Google, mas surgiu um pouquinho antes ali no berço da Intel, ali naquele ambiente ali. Então depois foi levado para o Google e o Google utilizou e deu aquele boom, né? Muito devido aos OKRs. Então vou explicar mais ou menos como funciona a mecânica dele. É bem simples, tá? É fácil de entender, mas é bem interessante. Vamos lá, os OKRs é uma sigla para Objectives and Key Results, né? Objetivos e resultados chaves. E são essas duas frentes que são digamos assim, o que mandam ali dentro do OKRs. O que são esses objetivos? Objetivos é uma frase, geralmente assim, que ela é muito inspiradora, mas remete bastante à ação, mas ela é muito mais quantitativa do que qualitativa. Então, por exemplo, às vezes uma missão, uma coisa bem, sabe, assim, vamos fazer acontecer, sabe, uma coisa que você não consegue inicialmente mensurar aquilo por si só, ele não tem um número associado. Vou dar alguns exemplos para vocês. Em alguns momentos, o objetivo ali do Google, por exemplo, era organizar, alguma coisa assim, tá? Organizar as informações do mundo e torná-las úteis e acessíveis para todos. É uma coisa desse nessa linha, depois eu coloco certinho aqui. Do Nubank, por exemplo, devolver para as pessoas o poder sobre o seu dinheiro. Quer dizer, até uma pontada ali no sistema bancário atual. Então você percebe que é uma coisa muito mais voltada à ação, uma coisa inspiradora e muitas vezes bem desafiadora. Tá? Então você define esse OKR, depois eu compartilho esse objetivo, depois eu compartilho para vocês qual que foi o meu. E abaixo disso você tem os resultados chaves, que é meio que ao contrário dos OKRs, eles estão bem alinhados ali com os OKRs, mas nesse caso eles são realmente quantitativos, tá? Ali você tem que ter um número associado, seja um número, seja um true or false, né? Verdadeiro ou falso, um percentual, alguma coisa tem que ter para você mensurar aquilo. Então, como eu falei, você faz essa contramedida. Então, seu objetivo, sei lá, é organizar as informações do mundo. O que eu preciso disso? Criar tantos sites, 3 sites que façam esse tipo de recurso, sei lá, alguma coisa do tipo. Então você percebe que tem um número associado, é um pouco diferente. E abaixo disso tem as atividades, né? Na verdade, essas atividades são o que você vai fazer, né? Os projetos, iniciativas que você vai fazer para atingir esses resultados chaves, que obviamente estão ligados com o seu objetivo. Então, sei lá, por exemplo, digamos que seu resultado chave seja algo como aumentar em 20% a quantidade de leads qualificados na minha landing page, vamos fazer assim para marketing digital, sei lá. Então, de repente, fazer uma melhoria no seu processo de SEO, você criar alguns e-mails marketing, sei lá, tô pensando em algumas frentes aqui. Isso são atividades que você vai fazer para chegar nesse resultado-chave que, por consequência, está ligado com o seu objetivo principal. Dependendo de como funciona a mecânica, mais ou menos, tem mais detalhes em relação a isso, mas em tese, né, um resumo é basicamente isso. E eu vou compartilhar aqui com vocês como que foi o meu OKR pessoal / profissional, como que eu utilizei isso, tá? Só pra vocês terem uma noção, o OKR não é aquele tipo de meta que você coloca, grava na pedra e vai seguir a risca, não importa o que aconteça, mesmo que não faça mais sentido, né? Pra mim, uma das principais vantagens, principais forças dos OKR é esse poder de adaptação, de resposta rápida. Então, só pra vocês entenderem, geralmente a gente trata dois tipos de OKRs, os OKRs estratégicos e os táticos. Tá, os estratégicos, geralmente você faz no horizonte de um ano, uma meta, né, um objetivo para um ano, com revisões trimestrais. E os táticos, eles estão ligados a esses estratégicos, só que eles têm um período um pouco mais curto. Geralmente você faz um planejamento para um horizonte de 3 meses, com revisões mensais ou no meio do ciclo, enfim, você até de repente semanais, se for o caso, né? Não é uma regra prescritiva, é uma orientação, é uma base, mas você vê o que adapta e o que faz mais sentido para você. No meu caso, eu tratei meus objetivos que eu estou tratando aqui como se fossem objetivos estratégicos, né? Fiz uma analogia na minha cabeça, né? Como se eu estivesse dirigindo uma companhia, como se fosse um diretor de uma companhia, Belotto SA. Então, meus objetivos, né, são estratégicos, então eu fiz esse planejamento para um ano, com revisões
mais ou menos de 3 em 3 meses, né? Eu até fiz 3 meses, mas a partir do segundo semestre não teve muita mudança. Eu já tinha mais certo o que eu queria fazer. Eu até fiz a revisão, mas não mudou nada. Então eu tive a revisão inicial, tive a do primeiro trimestre e a do segundo semestre. Depois segui mais ou menos com o mesmo desenho ali, tá? Só pra vocês entenderem um pouco legal. Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês como que foi esse meu OKR profissional/profissional. Então assim, ele não começou assim, foi um pouquinho diferente conforme as revisões, mas a partir do segundo semestre, esse foi o meu objetivo principal, que era me tornar um profissional foda e trabalhar num lugar mais aderente às minhas expectativas profissionais. Esse foi o meu objetivo, tá? Enfim, só para explicar um pouquinho melhor esse objetivo, não que eu me considerasse um profissional ruim antes, de forma alguma, eu sempre estudei bastante, mas eu queria dar um upgrade nas minhas skills, nas minhas habilidades profissionais para ter esse up aí. E mesma coisa quanto à empresa, eu adorava o lugar que eu trabalhava, não tinha nenhum problema não, mas eu senti em dado momento, né, em 2019, que era um momento de mudar, que eu precisava de outro, enfim, em coisas diferentes que eu almejava para minha expectativa profissional. Então fazia sentido ter esses dois. É um objetivo só, mas com 2 frases ali, né? Deu uma miguezada ali, mas enfim, esse é o meu objetivo principal, então, né? Esse aqui é a descrição que eu tinha ali. E como que eu ia controlar isso? Como que eu ia controlar meu avanço em direção a esses objetivos? Aqui cabe um parênteses nessa definição, porque a gente está falando de 2 coisas, né? Evolução profissional, que em tese acho que depende mais de você, eu posso dizer assim. E a segunda não depende de você bastante, mas eu não sou a pessoa que acredita que tudo depende de você. Acho que tem fatores externos envolvidos. Então cabe esses parênteses, tá? Não é que você vai definir, tem muita coisa para você avaliar. Tem área de atuação, tem momento do mercado de trabalho. Então assim, eu achei que no meu caso fazia sentido esse conjunto de resultados chaves para atingir o meu objetivo. Não era uma certeza, né? Tinha um nível de incerteza ali, mas acho que fazia bastante sentido. Então vamos lá, qual que foram meus resultados chaves, né? Que eu gostaria de mensurar para controlar meu avanço em relação a esse objetivo, né? Como que eu achava que eu conseguia atingir esses objetivos com métricas quantitativas. Então eu defini 5 resultados chaves. Aqui cabe uma informação que geralmente os OKRs tem uma estrutura recomendada ali. Se você faz um objetivo, geralmente ele tem de 3 a 5 resultados chaves. Tá, é uma orientação ali. Eu acabei abusando um pouquinho, coloquei 5, né? Até podia ter cortado alguns ali. Eu coloquei um que às vezes pode até ser considerado um KPI, não é bem um resultado-chave, mas enfim, mais ou menos tá uma média legal, acho que fazia sentido pra mim ali. Mas se você coloca muitos resultados-chaves, atrapalha você no foco, você tem muitas frentes e necessariamente são frentes que fazem tanto sentido, que são as essenciais para atingir aquele objetivo. Então assim, esse número de máximo 5 é a recomendação oficial para os OKRs, tá? Então vamos lá, esses foram os resultados chaves que eu coloquei, que eu queria atingir para chegar no meu objetivo. Então eu coloquei participar de 20 meetups / treinamentos, né? Enfim, qualquer um dos 2 vale como score ali para atingir o meu objetivo. Outro, fazer a leitura de 5 livros. Até fui não fui tão ousado aqui, em outros anos eu acabava lendo mais, mas por todos alguns outros fatores que iam me exigir bastante tempo, eu até fui meio contido na parte de livros. Então 5 livros é um objetivo interessante para mim. Um aqui bem desafiador é tirar 2 certificações. Só explicando um pouquinho melhor, né? Na minha área de atuação você tem esse conceito de certificações, né? Que você de repente pega algum assunto que você tem interesse ou que o mercado está pedindo, você estuda bastante, seja para uma prova oficial ou não, né? Depende do assunto, depende da instituição que está se certificando, e você muitas vezes paga um valor para fazer essa prova, e essa prova te garante, de certa forma, que você conhece aquele assunto, né? Não necessariamente a nível totalmente prático, mas garante que pelo menos a teoria daquilo você conhece. Então eu coloquei esse objetivo de ter 2 certificações, tá? Outro resultado-chave que eu coloquei aqui é conseguir 10 entrevistas. Tá? Essa forma que eu estou estruturando realmente foi a forma que mais ou menos eu atuei, tá? Porque eu queria conseguir as entrevistas depois que eu tivesse esses outros objetivos. Então foi mais ou menos essa sequência que eu atingi aqui. Então, conseguir 10 entrevistas. Eu acreditava que com essas skills ali que eu tinha adquirido nesses conhecimentos anteriores, com 10 entrevistas talvez seria um número interessante para eu ter um sim, né? Digamos, esse foi a minha forma de metrificar, né? Enfim. E por último, esse foi o resultado-chave que eu falei, que na verdade nem sei se eu considero um resultado-chave. Talvez se você seja especialista em OKR, você vai falar, isso não é bem um resultado-chave, né? Que na verdade é uma contramedida, muitas vezes falam que é um KPI, que eu coloquei reduzir meu custo de vida em 20%, tá? Por que eu coloquei isso? Porque, só brevemente para vocês entenderem, eu estava há muito tempo na mesma empresa, então talvez
o meu salário estava um pouquinho maior que a média salarial. Então para fazer essa mudança que eu estava almejando, talvez eu tenha uma queda salarial um pouquinho, mas eu queria já que isso não impactasse, eu queria já estar planejado para isso. Então foi isso que eu fiz. Esse foi um insight que eu achei interessante, né? Inclusive eu peguei esse site no livro Avalie o que Importa. Depois de fazer um vídeo falando sobre esse livro que é bem interessante, né? Que ele fala toda a história dos OKRs, com alguns cases, mas enfim. E ele deu um exemplo disso, que às vezes você define algumas metas ali, né? E se você não faz uma contrabalança saudável, você pode desbalancear, você pode ser um objetivo meio ruim ali. Então, por exemplo, se você só foca, eu quero aumentar o volume de vendas e tal. Se você não tem uma contramedida, por exemplo, de qualidade, você pode ter um volume muito alto de produção, de vendas, só que você tem uma devolução muito grande, você fazer mal para sua marca, porque a qualidade está ruim, entendeu? Eu coloquei mais ou menos essa contramedida para balancear meus OKRs ali. Esse foi o intuito de colocar esse resultado-chave, ou KPI, como você quiser tratar aí. Beleza, pessoal? Deu para entender mais ou menos como que eu apliquei o OKRs na minha vida pessoal. E abaixo disso são as iniciativas. Eu vou dar alguns exemplos, né? Eu coloquei participar de 10 meetups e 10 treinamentos. Então, assim, aqui é bem variado. Eu não queria definir isso, deixar isso fechado. Porque que eu fiz? A partir de 2019, eu comecei a olhar o que o mercado estava pedindo. Então, por exemplo, eu queria fazer 10 treinamentos, mas do quê? Não é só um treinamento X, eu quero fazer um treinamento que faz sentido. Então, treinamento de de Gira, que é um software para gestão de demandas ali, ágil, bastante utilizado, sei lá, meetups sobre facilitação de reuniões, várias coisas que faziam sentido naquele âmbito. Mesma coisa para todos os outros, então os livros, esse que eu falei, o Avalie o que Importa, né, que é um livro que estava direto ali relacionado, o Arte de Fazer Acontecer, que é para gerenciamento de tempo, coisas nesse sentido. Certificações, duas que faziam muito sentido, né, a de Kanban, né, KMP1 e a Management 3.0. Sendo bem honesto, a Management vou fazer daqui a uma semana, tá? Então bom, não consigo mentir pra vocês, galera. Então assim, mas você vai estar aí, tá em 2020 ainda, então vai ser o objetivo principal aí. O objetivo não, o resultado-chave principal. E as outras coisas também, né? Reduzir o custo de vida. Aí tem alguns motivos, algumas iniciativas que eu tive que fazer pra atingir isso. Lógico que isso cabia na minha realidade, né? Nem sempre dá pra você fazer isso. E a mesma coisa serve pra todos os outros. Tá beleza, pessoal? E é legal porque, assim, como eu falei, esse case envolve fatores externos, mas hoje eu posso dizer que fez sentido, né? Eu consegui atingir os objetivos e com base nos meus resultados chaves, eu conseguia medir meu progresso. Isso ajuda bastante na questão do foco também, tá, galera? Sempre que eu pensava em fazer alguma coisa, eu me questionava, tá, essa iniciativa que eu quero fazer agora, tá relacionada com o meu objetivo principal ou com os meus objetivos principais? Sim, beleza, segue. Não. Ok, mas vai atrapalhá-los? Não. Então dá pra seguir. Vai atrapalhar? Sim. Opa, peraí. Você quer rever seus objetivos ou você quer, enfim, quer tirar isso aí fora? Então ajuda bastante, principalmente pra mim que tenho muitos interesses, quero fazer um pouco de tudo, isso me ajuda a ter foco, né, no que eu quero, quais são os objetivos principais. Se você tem essa característica também, pode te ajudar bastante. Beleza, pessoal? Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, mas acho que é legal trazer esse case pra vocês entenderem muito mais como que eu utilizei, né? A gente fala muito de OKRs no âmbito corporativo, né, de definição de metas de uma empresa, de uma corporação, mas você pode aplicar para sua vida pessoal, né, que acho que acaba sendo bem poderoso também. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, curta, compartilha, comente o que achou aí. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, até mais.